Muito bem, nós estamos continuando com o nosso estudo na segunda carta aos Coríntios. Então você pode abrir a sua Bíblia na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4. Nós vamos estudar hoje este tema: somos renovados a cada dia. Eu quero fazer duas perguntas para começar. A primeira delas é a seguinte: o cristão pode ficar mal? A gente pode dizer, hoje eu não estou bem, hoje eu estou desanimado, hoje eu estou chateado. Será que isso pode acontecer com o cristão? Uma segunda pergunta: será que está tudo bem a gente estar fraco ou se sentir fraco diante das aflições, das perturbações da vida? O que vocês acham? Eu vou dizer para você que a nossa cultura moderna diria não para as duas perguntas. Não é certo estar mal. Não pode ficar deprimido, sentir o peso do mundo nas costas, nos ombros. Se você não tiver um grande sorriso e um glória a Deus quando alguém cumprimenta você, com certeza alguém vai olhar para você e vai desconfiar, está fazendo alguma coisa errada. Agora, eu quero que vocês não me interpretem mal. Eu sei, está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas eu acho que como cristãos nós caímos no erro de, quando as coisas estão indo mal, a gente precisa fingir para manter a pose. Nós, como sociedade, idolatramos a força física, a força social, a força emocional. Quanto mais forte você parecer, quanto mais imune aos problemas, mais você é bem considerado. Mas eu quero sugerir uma outra resposta, uma outra opinião para essas perguntas, baseado no capítulo 4 de 2 Coríntios. É interessante que a Bíblia diz que Paulo enfrentou oposição. Ele ficou desanimado, ficou cansado com tudo aquilo que ele estava sofrendo na sua vida, principalmente por causa ou em relação à igreja de Corinto. Mas a Bíblia também nos diz que ele não desistiu. Pelo contrário, ele enfrentou as aflições com a confiança depositada em Deus. E para nós, hoje, isso é uma lição poderosa sobre como nós podemos enfrentar os obstáculos, as aflições na vida e no ministério. Então vamos olhar para o texto. Primeira coisa que nós vamos ver é que, assim como Paulo, nós podemos sofrer com oposição, com desânimo, mas nós nunca desistimos nem distorcemos a palavra de Deus. Pelo contrário, nós proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ler os primeiros versos do capítulo 4. A palavra de Deus diz assim para nós: portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo.
O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração para que conhecêssemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Paulo começa esse trecho com a palavra portanto. Ele está se referindo à esperança que existe em nós, obra da graça de Jesus Cristo. Está citado lá no capítulo 3, principalmente no verso 12. Por causa disso, por causa da misericórdia de Deus, nós fomos equipados e chamados para esse ministério de proclamar o Evangelho. E ele diz, e nós temos que dizer, nunca desistimos. Desistir pode significar desanimar, ou também ficar com medo. Quantas vezes você já pensou, ou até desistiu, quando se propôs a servir e a seguir ao Senhor? Talvez outras pessoas tenham criticado você. Talvez alguém até da sua própria família. Talvez você tenha sofrido perseguição, ameaças, prejuízos. Qual é a tendência? Recuar. A nossa tendência é recuar, mas a Bíblia diz que a misericórdia de Deus por nós é o que nos leva a não perder a nossa determinação de viver e falar honestamente por Ele. Nós não recuamos e também não distorcemos o Evangelho. Nós não recorremos à fraude. Paulo está falando sobre aqueles que estavam atacando os seus motivos e a sua própria pregação. Os métodos destes que atacavam eram dissimulados. Porque se as verdadeiras intenções de enganar as pessoas espiritualmente e também financeiramente fossem conhecidas, eles seriam rejeitados. Preste atenção. Você não pode se deixar enganar. Existem muitos golpistas por aí. É por isso que você não pode simplesmente acreditar numa pessoa falando, segurando uma Bíblia e falando para um grande público. Nem sempre essas pessoas estão dizendo a verdade. O que eles fazem é diluir, distorcer o Evangelho. Essa semana rodou aí na internet um filminho de um pastor, parece ser um pastor de uma multidão jovem, falando sobre o valor do ser humano, chegando a dizer que valia mais do que o próprio Jesus, ou pelo menos tanto quanto Jesus. Porque Deus queria tanto resgatar esse valor que podia dispor do seu filho, porque eles estavam no mesmo patamar. Não se engane, isso não é verdade. A Bíblia diz que não é verdade. Mas no final das contas, você não vai ganhar muito dinheiro dizendo para as pessoas que existe um castigo por causa do pecado. E a única maneira de você evitar esse castigo é crer e confiar em Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados. É muito mais popular falar sobre saúde, sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre felicidade garantida. É mais fácil pregar uma doutrina de que Deus te ama demais para poder condenar você para o inferno. Mesmo que você não compre essa ideia de seguir a Jesus.
Eu não posso e nem quero controlar aquilo que você vê na televisão, na internet. Não é essa a minha intenção. Mas, com certeza, existe muita falsidade, autoajuda, engano, dissimulação em programas com grandes audiências. Por isso, a minha palavra para você é cuidado. Cuidado. Nós podemos tentar nos enganar com desculpas, mas no fundo nós sabemos a verdade sobre o pecado, sobre Deus. Não importa se Satanás está tentando distorcer e encobrir com falsidade, ou se as pessoas tentam se esconder de Deus. Você sabia disso? Você sabia que o que o diabo faz é ocultar a verdade do evangelho das pessoas? É distorcer de tal maneira que a pessoa ache, pense que está vivendo uma vida boa, mas na verdade ela está longe da verdade. Essa é uma das principais atividades do inimigo: enganar, mentir. Ele distorce a verdade. Então não é de se admirar que as pessoas rejeitem a Jesus. Então como é que alguém pode ser salvo? Como é que alguém pode lidar e vencer com as aflições? Olha só, está aqui no verso 4. No verso 4, Paulo diz que o evangelho foi velado para as mentes. Aí, no verso 6, ele diz que Deus faz a luz brilhar aonde? Nos nossos corações. Agora, preste atenção, mesmo que Deus queira que nós usemos as mentes para entender o que está acontecendo e fazer um culto racional, nós não podemos entender de maneira alguma, a menos que a revelação do Evangelho antes atinja o nosso coração, a nossa alma, se você preferir. Isso acontece com a palavra de Deus agindo na nossa vida. Deus afirmou: o mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Está lá em Isaías 55. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Em Hebreus a gente lê isso. Por que isso é importante? Porque o que isso tem a ver conosco? Porque um grande erro que nós cometemos durante muito tempo, aliás, desde os tempos dos coríntios até hoje, é que imaginamos que é através da mente que o conhecimento de Deus é obtido. Nós entendemos, por nossa própria conta, que o que nós precisamos fazer é saber mais. Lá naquele tempo isso tinha um nome: gnosticismo. O gnosticismo dizia que o conhecimento secreto, avançado, era a chave. Mas, na verdade, era mais uma falsa doutrina. Mas, com certeza, fez muitas pessoas conhecedoras, altamente especializadas, se sentirem muito especiais. Você pode ter todos os graus que você puder. Você pode ter todas as letras que você conseguir antes do seu nome. Mas conhecimento por si só não salva. É só a fé em Jesus Cristo. Isso nos leva, então, ao nosso papel nessa história. Qual é a nossa parte?
nós somos como vasos frágeis de barro que contêm um grande tesouro. Veja o que diz o texto a partir do verso 7. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro que contêm esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Esse tesouro do conhecimento da glória de Deus, da presença de Deus através do Espírito em nós, ele está contido num vaso frágil de barro. Esse vaso somos nós. Sou eu e você. Nós somos aqui um monte de vasos de barro, frágeis, que contêm a coisa mais cara e valiosa do universo. Se você começar a pensar que você é algo especial, então você vai ter que perceber que o seu interior, o que tem o seu tesouro contido no seu interior, e não o vaso, é que torna você importante. Um problema que acontece na igreja é que nós olhamos ao nosso redor e, em vez de vermos o tesouro lá dentro, nós vemos os vasos, a carne fraca. Nós olhamos para as rachaduras, para a cobertura descascada e começamos a criticar as falhas, sem ver o conteúdo. Em vez disso, o que nós precisamos fazer é focar no tesouro, no que Cristo fez em nós e por nós. Quão maravilhoso Ele é, como é ser transformado à sua imagem. E precisamos parar de nos preocupar com o vaso. Eu não estou falando aqui de pecado. Se a gente vê o nosso irmão pecar, viver fazer alguma coisa que não devia, nós devemos gentilmente ajudá-lo a sair desta situação. Mas, novamente, isso está focado na graça, no perdão de Deus por meio de Jesus, não em transformar e corrigir o vaso externo. E é interessante que nós passamos, esse vaso é continuamente machucado, continuamente trincado. Mas essas rachaduras, essas falhas, elas precisam servir para que o tesouro que existe dentro se manifeste, seja visto por aqueles que estão fora, olhando. Porque esse tesouro, o tesouro é indestrutível, ele é glorioso. O mundo pode nos atacar do jeito que quiser, e mesmo que pareça que o inimigo está vencendo, a vitória final pertence ao Senhor. Agora é a hora que você dá uma cutucada na pessoa que está dormindo do seu lado e diz amém. O pastor Israel Belo de Azevedo escreve assim: nós esperamos e oramos para que o poder de Deus opere entre nós.
Quando a nossa vida está com o vento a favor, nós achamos que estamos sendo abençoados. Quando a nossa vida parece um barco num mar descontrolado, nós passamos a achar que há algo errado com a nossa fé, porque Deus não está nos abençoando. O que nós aprendemos nesse texto é que a distinção entre um cristão e um não cristão não é o fato dele não passar por aflições, mas é a atitude do cristão diante dos problemas, não diante da ausência deles. Essa é a vitória dos cristãos. A maneira como nós expressamos o conteúdo, a presença de Deus em nossa vida, vai mostrar quão próximos nós estamos deste Deus a quem dizemos seguir. Ele continua: ser abençoado não consiste em não ser pressionado, mas em não ficar desanimado. Ser abençoado não consiste em não ficar perplexo, mas em não se tornar desesperado. Ser abençoado não consiste em não ser perseguido, mas em não se sentir abandonado. Ser abençoado não consiste em não ser derrubado, mas em não ser destruído. Quando foi a última vez que você ficou desanimado? Quando a vida pareceu injusta para você? Quando é que parece que Satanás está vencendo as batalhas contra você? Paulo sabia como era isso. Jesus sabe como é que é com você. O que está acontecendo é que Jesus, Deus, está permitindo essas aflições mortais entrarem na sua vida, para que a vida dele seja revelada através de nós. Em 1 Pedro nós lemos, portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com a mesma atitude que ele teve e estejam prontos para também sofrer. Quando nós sofremos, nós podemos armar a nós mesmos, nos preparando, sabendo que Ele está dando um golpe mortal no pecado, no inimigo, e nos tornando mais parecidos com Ele. E com isso, revelando a glória do Seu nome às pessoas que estão ao nosso redor. Tá bom, eu sei, isso dói. Não é nada confortável a gente passar por essas tribulações. Então a gente quer saber o que a gente tem para fazer, né? O que é que a gente faz para escapar ou para sair? E eu quero dizer para vocês que, apesar de que existem coisas a fazer, e Paulo vai falar sobre isso mais para frente, esse texto está nos mostrando que, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Veja o texto a partir do verso 13. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Criei em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver.
pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas a que não podemos ver durarão para sempre. O verso 13 vem do Salmo 116, verso 10, que diz: Eu criei, por isso disse, estou profundamente aflito. O que nós vemos nesse salmo é que o autor está admitindo abertamente o seu problema para o Senhor. Ele diz: eu creio no Senhor. Por isso, eu posso afirmar que eu estou muito aflito. Está pesado. Está doendo. O que você faz quando um problema ocorre? Provavelmente você e eu corremos. A gente corre, se esconde. A gente tenta proteger a nossa vida preciosa até que a crise passe. Ou a gente não deixa ninguém saber, porque nós não podemos passar por problemas. Então você coloca uma cara de feliz e finge que nada deu errado. Eu quero sugerir que você faça exatamente aquilo que o salmista fez. Paulo fez também. Entrega o problema para o Senhor. É como quando uma criança que está brincando lá no quintal se machuca. Ela entra correndo e quer contar para a mãe sobre aquela árvore que arranhou a perna dela. E acha que a mãe tem que ir lá brigar com a árvore. Quem pôs essa árvore no meu caminho? Embora pareça tão insignificante para nós, é importante para a criança apenas contar a história dela. Então eu quero dizer para você que contar a sua história também ajuda. Quando você conta para Deus. Quando você compartilha com alguém ao seu lado. Não se afaste de Deus. Não se afaste das pessoas. Entrega o seu problema. E deixa Deus agir. O seu vaso de barro vai ficar mais rachado quando as outras pessoas atiram em você. Por fora, você pode suportar cicatrizes de muitas mágoas. Eu sei que a gente pode. O que importa é o que está acontecendo por dentro. Muitas vezes nós nos afastamos, nos isolamos, porque imaginamos que ninguém vai entender o nosso problema. Pois eu quero dizer para você que Deus usa pessoas para trabalhar na nossa vida. Paulo diz que nós estamos sendo renovados a cada dia. Isso significa ser revigorado, ser fortalecido. O nosso eu exterior, se é que existe isso, a nossa carne, a nossa velha natureza está caindo, realmente está se desgastando. Mas o nosso espírito, aquela parte de nós que pode responder ao conhecimento da glória de Deus, está sendo fortalecido no processo. E ele é fortalecido em conjunto. Então, o que é que nós podemos fazer para sermos renovados a cada dia? O pastor Israel Azevedo também responde essa pergunta. Ele diz: precisamos de uma perspectiva realista acerca de nós mesmos e da vida. Nós temos a tendência de olhar para o tesouro que nós temos e esquecermos que nós somos barro. Ou nós podemos também olhar para o barro que nós somos e esquecer do tesouro. Mas nós precisamos entender que a nossa identidade é dada por essas duas realidades, juntas. Por isso nós precisamos equilibrar
essas duas perspectivas, reconhecendo que elas fazem parte, elas integram a experiência humana. Nós temos um corpo que está se desmanchando, que sofre feridas, que apanha, mas nós temos o Espírito dentro de nós, que é renovado a cada dia. Apesar de sermos vasos de barro, vulneráveis, frágeis, nós podemos ficar intactos diante das pressões, das tentações, das traições. Nós podemos ficar firmes por causa do tesouro que reside em nós. Nós podemos continuar firmes por causa de Cristo. Segunda coisa que nós precisamos é, com gratidão, viver e proclamar essa graça gloriosa. Às vezes nós nos parecemos com filhos que acham que tudo que o pai faz é uma obrigação. Afinal de contas, ele que me pôs no mundo, ele agora tem que cuidar de mim. Eu quero dizer para você que a cruz de Cristo não era uma obrigação para ele. Foi um presente, uma graça. É assim que nós precisamos receber a salvação. Com gratidão, com generosidade. Essa graça, a graça maravilhosa que nós cantamos aqui, foi uma providência de Deus para nós. Nós pregamos essa graça e não as nossas virtudes. Nós pregamos a misericórdia de Deus e não a nossa bondade, a nossa justiça, aquilo que nós conseguimos fazer na obediência à lei. Nós pregamos a Cristo e não a nós mesmos. Nós fomos salvos, mas pela ação de Jesus. Nós não podemos reter essa graça. Nós precisamos espalhar essa notícia. Essa é a consequência natural da graça em nós. Nós precisamos fazer brilhar essa luz que está em nós, para que os de fora possam ver. O Evangelho é um tesouro que nós não conquistamos, porque nós o recebemos de graça. E é pela graça que nós precisamos distribuir esse tesouro. E uma terceira indicação é que nós precisamos fixar o olhar nesse grande tesouro. Nós somos vasos de barro que olham para dentro. Nós somos vasos de barro com os olhos fixos no tesouro, que é Cristo em nós. Fixar os olhos no tesouro significa que a glória está presente, embora ainda invisível. Nós devemos contemplar não aquilo que se vê, que é o vaso de barro, nosso sucesso, ou as nossas dores, mas o que não se vê, que é o tesouro, que é Cristo. Fixar os olhos em Cristo, nosso tesouro, se verifica na prática da confiança em que o poder de Deus não vai permitir que nós sejamos dominados pelo desânimo, que nós sejamos tomados pelo desespero. Por quê? Porque Ele jamais vai nos deixar, Ele não nos abandona, Ele não deixa que nós sejamos destruídos. Essa era a confiança de Paulo, essa precisa ser a nossa confiança. Mas é interessante aqui que Paulo chama os problemas da vida de aflições leves e momentâneas. Tá bom. Tá ok. Eu não chamaria as minhas provações de leves e momentâneas. Né? Eu provavelmente chamaria de pesadas e infindáveis. É um negócio que não acaba nunca.
Mas, na verdade, comparado com o que está por vir, com a vida eterna, com a alegria eterna, com o poder, com a cura, com a presença de Deus, sem mais pecado, sem mais morte, sem mais sofrimento, tudo isso é apenas como leve e momentâneo. Nós vemos todos os nossos problemas, os problemas que nos rodeiam. O que nós não estamos vendo é o trabalho de Deus dentro do vaso. É o tesouro fazendo o seu trabalho. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não vemos durarão para sempre. Eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim, diz Jesus Cristo. Aqui no mundo, vocês terão aflições, mas animem-se, porque eu venci o mundo. Essa é a nossa certeza. Nós sabemos o final do filme. Deus vence. Satanás perde. Aleluia. Pai amado, nós te agradecemos com o nosso coração cheio de alegria. Porque apesar de passarmos por tantas dores e aflições, nós sabemos que o Senhor está conosco. Porque o tesouro que é a presença de Jesus no nosso coração é permanente. Mas agora nós pedimos, Pai, que o Senhor possa nos levar a ser vasos que brilham a sua luz, para que outros também possam conhecer a verdade, o teu evangelho. Pessoas que estão ao nosso redor possam saber como é que o Senhor enfrenta, através de nós, as aflições deste mundo. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor nos use como um oleiro. E é em nome de Jesus Cristo que nós oramos agora. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que vocês tenham uma semana útil na mão do Pai. Amém?